Ah, sim. Eu agradeço. Usar o mouse para escutar nosso código. Ok, bom dia novamente. Vamos dar continuidade com a palestra com o tema Geotecnia e suas aplicações para a inovação com o nosso professor Davi Barbosa. Bom dia. Então, meu nome é Davi Barbosa, Davi Silva. Sou professor aqui da Faculdade de Engenharia Civil, leciono as disciplinas da área de geotecnia. No total, essas disciplinas correspondem a cerca de 7% do curso, mas as aplicações delas, se a gente for considerar as áreas em que ela se aplica, acaba se estendendo em quase um quarto do curso de Engenharia Civil, contando essas aplicações. E o objetivo dessa palestra é trazer alguns conceitos, algumas aplicações da área de geotecnia. A gente não vai falar necessariamente dar uma ideia de inovação que vocês podem seguir, mas aqui acredito que nós temos pessoas de diferentes áreas, né? Pessoas da engenharia civil, alguns da engenharia elétrica. Qual outra área que nós temos aqui? Sanitária ambiental? Sanitária ambiental, mecânica, tem alguém na mecânica? Computação. Então, de certa forma, apesar de ser um assunto que a gente utiliza muito na engenharia civil, acredito que no decorrer da palestra vocês vão identificar as aplicações nas áreas de vocês. Então, é mais para a gente ter essa visão dessa relação entre essas áreas de atuação diferentes. Bom, primeiramente, a gente precisa definir o que é geotecnia. Não sei se alguém alguém nunca ouviu essa palavra ou ouviu falar dessa área, mas para definir geotecnia a gente pode pensar no objeto de estudo dela, primeiramente. A gente pode definir inicialmente o solo como sendo um material que ele é resultante da decomposição das rochas por alguma ação de intemperismo, né? Intemperismo físico ou intemperismo químico. E aí uma rocha ela vai sendo desagregada e essas partículas elas vão se depositando em algum local. Elas podem ser transportadas para um outro local, mas também elas podem ser depositadas, podem ficar naquele local ali onde ocorreu a decomposição. Então essas partículas desagregadas elas dão origem ao solo. E o solo também ele pode ter origem a partir de matéria orgânica. Então essa decomposição do material orgânico pode gerar sedimentos. Esses sedimentos eles podem se tornar o solo. Um outro conceito, sabendo já dessa definição de solo, a gente pode fazer o estudo dos solos a partir de uma disciplina que a gente chama mecânica dos solos, que é um ramo da ciência que estuda o comportamento do solo quando ele é submetido a alguma força. Sejam elas forças causadas por ação de algum campo gravitacional, por exemplo, vai ter o peso próprio do solo, ou forças de contato, você vai ter uma força aplicada sobre o solo, vai causar uma deformação, um efeito naquele solo, ou ainda forças devido à ação da água, uma pressão hidrostática que vai aliviar o peso próprio do solo, a gente tem esse estudo, ou forças, a água circulando pelo solo, a gente vai ter forças de percolação. Então, a mecânica dos solos é o ramo da ciência que trata do comportamento do solo. Então, a engenharia geotécnica é a engenharia, a área de atuação onde nós estudamos as propriedades do solo e utilizamos esse conhecimento para uma aplicação específica, para resolver um problema ou ainda para compor uma outra área de estudo. E é uma área de atuação que envolve necessariamente a mecânica dos solos e a mecânica das
das rochas. Aqui eu vou comentar do ponto de vista da mecânica dos solos. Mas a gente também tem o estudo da mecânica das rochas, que seria túneis, estudo de escavações, até mesmo de exploração. Mas a gente vai observar isso do ponto de vista da mecânica dos solos. Então, a geotecnia é a área de atuação onde a gente lida com as aplicações, o conhecimento das propriedades e das aplicações dos solos. Bom, falando sobre algumas aplicações da geotecnia, quando a gente fala em inovação relacionada a essa área, a gente pode pensar em inovação por meio da geotecnia, então utilizar os conhecimentos da geotecnia para atingir a inovação, e também conseguir inovação para a geotecnia. Então, é uma disciplina que ela se relaciona com outras áreas. O primeiro ponto que a gente pode pensar é imaginar a geotecnia como uma área, uma parte de uma outra área de atuação mais abrangente. Então, aqueles conhecimentos da geotecnia eles são utilizados para a gente conseguir o estudo de uma outra área de atuação, uma outra disciplina. Uma outra maneira da gente observar a geotecnia é para a aplicação de problemas geotécnicos. Então, você precisa fazer uma escavação, precisa executar um aterro, né? Aí a gente utiliza o conhecimento da geotecnia para fazer aquilo de forma que a gente já tem os critérios de segurança e os critérios de funcionamento em serviço, de desempenho em serviço. Uma outra aplicação da geotecnia é para a solução de problemas urbanos. Você pode ter alguma questão de ocupação urbana em alguma área de risco, e aí a gente utiliza esse conhecimento da geotecnia associado com os conhecimentos de geologia para solução de algum problema que tenha que cause efeitos, no caso, para a população. Até mesmo um contaminante que esteja num aquífero. Então, isso tudo, esse tipo de estudo, envolve conhecimentos que a gente vê na geotecnia. E a gente também pode pensar em inovação relacionada para a geotecnia como as próprias técnicas para o estudo do solo. Ou seja, a gente fazendo inovação para melhorar o nosso estudo, o próprio estudo do solo. Então, há uma inovação dentro da geotecnia para a própria geotecnia. Então, a gente pode pensar a geotecnia como sendo parte integrante de outras áreas e também como sendo um ramo do conhecimento que vai resolver determinados problemas. Bom, então, do ponto de vista das aplicações, olhando essa figura aqui, onde é que a gente pode dizer que a geotecnia está envolvida? Alguém tem alguma noção? Algum palpite? Na uniformidade para onde foi feita a pista de corrida. Ali na pista. Alguma outra sugestão? Resistência desse solo aí. Oi? Resistência desse solo aí. Resistência do solo, por onde o carro está em cima? Né? Pode pensar também dessa forma. Alguma outra visão desse ano? Onde a geotecnia está envolvida nessa imagem? Bom, a gente teve duas respostas, né? Uma, ali na pista, a geotecnia envolvida ali na tecnologia da pista, e outra ali para o solo. As duas respostas estão certas, né? Porque aquele solo ele precisa ter algumas características próprias para essa aplicação, no caso, um esporte a motor. Mas a gente eu vou frisar aqui, do ponto de vista, a resposta ali do Jonathan. A aplicação da geotecnia naquele pavimento. Nesse caso é um pavimento flexível. Bom, para isso a gente precisa ter um conhecimento de como foi feito esse pavimento. Então imagina que a gente faça um corte nessa pista, a gente vai olhar o que tem numa seção transversal típica de um pavimento. O que tem abaixo do pavimento?
parte do pavimento, nós vamos ter uma série de camadas, e essas camadas necessariamente vão utilizar materiais naturais, que no caso é o solo. Então, a gente tem um terreno natural, que a gente chama esse terreno natural subleito. Então, quando você vê uma rodovia, ou você vê uma rua, essa rua foi construída sobre um terreno natural. Tecnicamente, a gente dá o nome de subleito. Ela pode ter ou não as características próprias para o trânsito de veículos. Então, na parte da engenharia de transporte, a gente estuda qual é a característica daquele terreno natural e quais são as propriedades que o pavimento deve ter para transmitir aqui da superfície, passando por essas camadas aqui subjacentes até chegar no terreno natural. Como é que vai ter que ser transmitida essas forças para que a gente mantenha a integridade aqui do terreno natural, do subleito? Então, a gente faz um estudo das características do solo. Então, para a construção, a gente tem uma camada colocada sobre o terreno natural, que a gente chama uma camada de regularização, lançado material para nivelar essa base. E nós temos camadas que essas camadas aqui, subbase, a base, elas vão ter uma dupla função, tanto de transmitir essas cargas, quanto de conduzir a água, por exemplo, uma água que infiltre a partir de cima, né, que seja drenada. Essas camadas elas também têm a função de conduzir essa água que esteja aqui no interior da subbase para fora do pavimento. Então, isso aí envolve o estudo das propriedades do solo, de maneira que a gente atinja esse objetivo. O solo ele tem que ter uma determinada resistência, ele tem que ser aplicado, tem as técnicas de aplicação desse solo, e também tem que atender essas condições para que possa ser feita a drenagem. E além disso, naquela camada que a gente observa na foto, que é no caso do pavimento propriamente dito, aqui em cima nós também temos a aplicação de solo para que a gente consiga o pavimento. A gente tem diferentes tipos de pavimento: pavimento flexível, pavimento rígido, pavimento semi-rígido. O asfalto que a gente vê é que a gente classifica como pavimento flexível. Aí ele é composto por uma mistura, pelo menos 3 componentes, que a gente chama agregado graúdo, que seria um seixo ou uma brita, agregado miúdo, que é a areia, e o ligante asfáltico, que é o que vai dar a cor preta, e também vai ter a função de unir esses materiais. Então, esse ligante asfáltico é um teor de 3 a 6%, e o agregado graúdo e o miúdo, somados, vão compor o restante do pavimento. Pode ser utilizados aditivos para modificar essas propriedades, mas mesmo no pavimento aqui em cima, além dessas camadas aqui abaixo, a gente tem a aplicação de solo aqui com determinadas propriedades, e no pavimento também nós temos a aplicação do solo que tenha que atender determinadas propriedades. Então, uma das aplicações, além das características de resistência do solo, a gente pode pensar nessa aplicação da geotecnia no transporte como observando essas características dos agregados que compõem esse pavimento. Aqui só um exemplo: 2 propriedades que têm que ser observadas no pavimento, no caso do pavimento flexível: a macrotextura e a microtextura. A microtextura, ela vai se refletir, vai dar aquele aspecto de um pavimento rugoso ou um pavimento mais liso. Isso aí são características do que a gente chama microtextura. E a gente vai ter a macrotextura, que vai ser, se a gente consegue observar os agregados graúdos, né, a brita, se a gente consegue observar a olho nu, então a gente vai ter uma determinada característica de macrotextura. Se a gente consegue observar de maneira mais uniforme, como estava naquela imagem, a gente vai ter uma outra característica de macrotextura. Então a gente faz algumas classificações. A microtextura, a gente pode ter uma microtextura, uma superfície rugosa ou uma superfície polida ou lisa. Isso é uma característica da microtextura que vem do estudo dos grãos que formaram aquele pavimento. E a gente pode ter a macrotextura, uma macrotextura aberta, quando esses agregados graúdos eles ficam aparentes, ou uma macrotextura fechada, quando tem uma quantidade maior de areia e aí dá aquele aspecto de um pavimento mais liso. Então, essas características, elas vão ter uma influência muito grande na questão da segurança
de um pavimento, porque a gente vai ter o atrito do pneu com o pavimento. Então, essas características do atrito do pneu com o pavimento estão ligadas com essa superfície, conforme ela seja rugosa ou seja fechada. Na presença de água também, tudo isso envolve. Então, perceba que para essa aplicação nós temos a geotecnia inserida como parte de uma outra disciplina. A gente precisa do conhecimento da geotecnia para compor essa outra disciplina. E aí qualquer modificação que nós pensarmos em propor, ela vai partir necessariamente do estudo das características do solo, para que a gente consiga ter uma aplicação, uma modificação das propriedades do pavimento. Então, composição no caso do concreto asfáltico que eu tinha falado, a gente tem o agregado graúdo, brita, agregado miúdo, areia e o ligante asfáltico. Pelo menos esses 3 componentes. E aí a gente vai ter diferentes tipos de pavimento, né? Diferentes tipos de asfalto, pode ser de concreto também. Uma outra aplicação que a gente observa da geotecnia é quanto à construção de aterros. Aterro você vai ter aplicação dele tanto em uma construção pequena, por exemplo, uma residência, antes de colocar o piso, geralmente você coloca lá aquele solo, tecnicamente é argila, né? Popularmente é chamado de barro, mas nome técnico é argila. É um tipo mais simples de aplicação de um aterro, que aí ele vai ser compactado com soquete manual. Mas a gente pode ter também grandes áreas de aterro, que viabiliza que a gente consiga fazer essa compactação do aterro de maneira manual, então a gente já precisa de equipamentos para fazer essa compactação. E perceba que, no caso de aterros, a gente tem que ter um controle do que a gente chama, tem as técnicas de aplicação de construção de aterros, e que são muito importantes. O solo ele é um material que é formado por grãos. Então, se você deposita, apesar dele ter aquelas características intrínsecas dele, se você deposita o solo de uma determinada maneira, ele vai ter uma determinada característica. Se você faz a compactação seguindo um determinado procedimento, com um determinado teor de umidade, vai apresentar uma característica A. Se você altera o teor de umidade, aquele mesmo solo vai apresentar uma outra característica. Então, esse estudo dessas variáveis, dessas características, teor de umidade, energia de compactação, como é que isso aí tudo faz parte do estudo geotécnico. Então, qual o equipamento que a gente vai utilizar? Ele está adequado para fazer aquela compactação de acordo com o que foi estudado em laboratório para fazer o projeto? Então, a gente tem uma série de procedimentos, né, onde esses procedimentos necessariamente vão influenciar na característica de aterros que podem ser utilizados em construções, grandes construções ou mesmo pequenas construções. Um outro aspecto onde é importante a aplicação da geotecnia é sobre escavações. Então imagina que seja necessário fazer um corte numa determinada massa de solo. Então esse corte se o solo for ficar aparente, ele não pode ser feito, não é recomendado que ele seja feito ali na vertical, sem que, se você não tiver um estudo prévio, fazer esse corte na vertical. Mas em alguns casos a gente consegue, para evitar que esse solo que foi contido aqui ele fique instável, acabe sofrendo deslocamento aqui para baixo, a gente pode utilizar técnicas de contenção. E aí existem diferentes técnicas de contenção. Nesse caso aqui, o que a gente chama de cortina tirantada. Então a gente tem a aplicação aqui de tirantes, são cabos de aço que são colocados no interior do solo, e eles têm essa função de ajudar nessa estabilidade do solo. Então por dentro é basicamente isso aqui, ó. A gente tem tirantes que eles vão ser fixados numa região aqui interna do solo.
Isso aqui é um dos modos que a gente pode fazer a contenção de um corte. Existem outros modos, por exemplo, pode utilizar muros de arrimo. Então, muros que funcionam por gravidade, ou seja, você tem apenas aquele material preenchendo que vai conter esse solo, ou muros que funcionam à flexão, onde você já vai precisar utilizar uma armadura. Em compensação, você tem a redução de consumo de material. A maneira como vai ser feita essa contenção, ela vai depender do estudo de outras áreas. Então, perceba que agora a geotecnia ela não está dando suporte para uma outra área, mas ela está recebendo contribuições de outras áreas. No caso, engenharia de materiais, da parte de engenharia estrutural. Então, agora a gente já está trabalhando, aplicando conhecimento de outras áreas para a solução de um problema geotécnico. E, além disso, a gente ainda precisa verificar as propriedades do solo para evitar um deslizamento. Ou seja, apesar da gente ter uma solução que resolva o problema do ponto de vista estático, mas aí a gente tem uma outra preocupação, que é quanto à resistência desse solo ao deslizamento, né, a superfície de ruptura que vai surgir. Isso aqui já é uma área de estudo da própria geotecnia. Então, utilizando conhecimentos de outras áreas, mas os conhecimentos da própria geotecnia sendo aplicados para a solução, para garantir a segurança de uma estrutura, estabilidade de estrutura. Então, essas contenções elas podem ser aplicadas mesmo em regiões onde a gente tem uma limitação de espaço. Por exemplo, foi feito para a passagem dessa rodovia, foi necessário fazer um aterro, e aí, como a gente tinha aqui um corte vertical, foi utilizada essa solução de uma cortina atirantada para fazer essa contenção. Outro exemplo de uma cortina atirantada que foi feito. Uma outra aplicação da geotecnia para avaliação de zonas de risco. Então, áreas onde a gente tem possibilidade de movimentos de massa, áreas que são muitas vezes ocupadas de maneira indevida, são áreas que estão sujeitas a serem afetadas por esses deslizamentos, né? Alguns casos corridas de massa, né, que vão acabar soterrando essas construções, né, causando muitas vezes perda de vida, como a gente vê todos os anos acontecendo. Então, esse é um exemplo de onde a geotecnia, novamente, ela é necessária. Nesse caso aqui, a geotecnia e a geologia, elas são necessárias para que a gente faça um mapeamento dessas áreas de risco, né, e possa informar isso aí por meio de cartas geológico-geotécnicas, né, que vão ser manuais, vão ser relatórios que vão apresentar zonas que possuem maior risco, zonas que possuem menor risco, zonas que não devem ser ocupadas. Então, essa elaboração de um documento que deve ser divulgado para a sociedade, ela vem a partir de estudos geológicos. Então, aqui é um caso da geotecnia sendo utilizada em conjunto com outras áreas para um caso, um mapeamento de áreas de risco para evitar situações como essas. Aqui um exemplo de uma construção, né, uma rodovia que foi afetada pela movimentação de massa. Então o solo acabou cedendo aqui e a gente acabou tendo um problema. Então, mais um exemplo de certa forma, é uma zona de risco, né, que necessitaria de um estudo geológico, ou estudo geotécnico. Uma outra aplicação da geotecnia é para o conhecimento do que nós temos abaixo da superfície, ou seja, do conhecimento do solo que nós temos
abaixo da superfície, conhecimento do subsolo, que seria o caso de fazer uma prospecção, uma investigação geotécnica. Então, nós temos um exemplo, aqui um perfil de subsolo, temos um tipo de solo aqui, um outro tipo de solo aqui mais ao meio. Então, como é que a gente conhece o solo que está abaixo da superfície? A gente faz isso por meio das investigações geotécnicas. Um dos métodos que a gente utiliza é o ensaio de sondagem à percussão. Então, são feitos aí vários furos ao longo de um perfil, e cada furo desse vai trazer as informações ao longo da profundidade. Então, unindo essas informações, a gente consegue traçar o perfil geotécnico. Existem outras técnicas também de investigação do subsolo, que são muito comuns também na geologia, investigação no caso por ondas, né, por emissão de ondas, enfim. Mas essa aqui é uma das aplicações, vai depender da escala de observação que a gente pretende. Para pequenas áreas, uma das alternativas é o ensaio à percussão, para a gente conhecer o que nós temos no subsolo. E até mesmo por esses ensaios, a gente pode conhecer, estudar a presença de um aquífero e ver a influência dele numa construção, numa obra que venha a ser feita. Então, aqui é um equipamento que a gente utiliza para fazer essa prospecção, um esquema, na verdade. Então, esse furo ele é feito, a gente tem um sistema, né, para fazer essa perfuração, composto aqui por uma bomba, um revestimento aqui para permitir a estabilidade desse furo, pelo menos na superfície, na profundidade inicial. E aí nós temos aqui um trépano, onde nós temos a injeção de água, então a água vai provocando essa abertura do solo e vai sendo removida aqui por cima. Então a gente tem um sistema onde fica circulando essa água, promovendo a escavação desse furo. Então, de metro em metro, é interrompida essa escavação para ser feita o ensaio SPT, que aí a gente vai estudar as características do solo por meio desse ensaio padronizado. Então, a maneira como a gente vai saber o solo que está abaixo da superfície, uma das maneiras é utilizando esse procedimento. Quando a gente se depara com uma rocha, a gente já tem o que a gente chama de sondagem rotativa, que a gente vai precisar de um equipamento para fazer para transpassar essa rocha, que aí aqui na ponta nós vamos ter o que a gente chama barrilete com uma coroa de diamante, né, que ele vai, por meio do movimento de rotação, a gente vai conseguir remover essa rocha e recuperar a amostra também, para fazer esse estudo. E aí esses resultados a gente emite nos laudos de sondagem. Então, um exemplo aqui de laudo de sondagem vai dizendo cada profundidade aqui de metro em metro, a resistência daquele solo à penetração do amostrador. Então a gente vai ter o que a gente chama do ensaio SPT, ensaio de penetração padrão. É claro, com a necessidade, para algumas aplicações específicas foram desenvolvidos outros métodos. Por exemplo, para fazer uma fundação em estaca, foi desenvolvido um ensaio de cone, que é o CPT, ensaio de penetração de cone, onde nós temos um equipamento que vai, um sistema de reação, né, um pórtico, que vai promover aqui a penetração desse cone, e esse cone vai dizer qual é a resistência lateral para a penetração desse cone e qual é a resistência de ponta. E esses resultados vão ser utilizados para um projeto de fundações. Uma outra aplicação também da geotecnia que a gente necessita é no caso de aterros sanitários. Então, por exemplo, aqui uma imagem do lixão, a gente vai ter a geração de chorume, e aí esse chorume pode acabar poluindo, né? Se atingir um determinado nível, vai ser classificado como uma contaminação daquele solo ou do lençol freático que nós tenhamos na superfície, e por aí daí nós teremos uma série de consequências. Então, como é que nós podemos fazer utilizar a geotecnia para resolver o problema de lixão, dos lixões, no caso, a construção dos aterros sanitários?
Então, de maneira simplificada, apresentando aqui inicialmente algumas componentes de um aterro sanitário, podemos ter um aterro mais simples, bem simples, né, que é o caso utilizando o próprio solo argiloso, que vai ter ali um baixo coeficiente de permeabilidade para impedir que os líquidos cheguem ao terreno natural, mas também nós podemos ter aplicação de outros materiais, que a gente chama geossintéticos. Por exemplo, a gente vai ter a aplicação de geotextiles, que eles vão ter a característica de controlar o geotextil, ele tem uma função, tem 4 funções basicamente: separar materiais diferentes, permitir a drenagem de um fluido na água por esse material, por esse geotextil, promover a filtragem, impedindo que partículas menores ultrapassem essa região delimitada por um geotextil, e também garantir a drenagem, para a gente conduzir por onde a gente quer a água. Então, o geotextil ele vai ter a característica de permitir que a água e apenas algumas partículas passem através dele, e também vai ter a característica de permitir que a água circule ao longo dele. É um dos geossintéticos que vão ser aplicados nos aterros sanitários. Então, ele tem esse aspecto, né? Então, para um aterro tem que ser aplicado várias folhas de geotextil para a gente ter a composição. Vai ficar com esse aspecto, né? Vai ser aplicado sobre o solo. Um outro geossintético que é utilizado é a geomembrana, que a função dela já não é drenar, é isolar mesmo, é impedir que a água passe de uma camada para outra do solo. Então, a geomembrana ela é aplicada, ela é colocada aqui nessas grandes folhas, e tem um tratamento para unir essas folhas de geomembrana. Finalidade dela: impedir a passagem de água, impedir a drenagem. Um outro geossintético que é utilizado, a georrede, que ela é utilizada em conjunto com a georrede, é utilizada em conjunto com o geotextil ou com a geomembrana. A função da georrede é garantir a drenagem. Então, por exemplo, como é que ela vai funcionar em conjunto com a geomembrana? A geomembrana, a função: impedir a passagem de água. A georrede é permitir, conduzir a água, o fluido, né, o líquido, numa direção do nosso interesse. Então, a gente pode utilizar como um sistema de detecção de falha para um aterro sanitário. Então, você coloca lá, tem a geomembrana que vai impedir a passagem do chorume. Mas se algum ponto tiver problema e ele estiver passando a primeira camada de geomembrana, então, embaixo nós teremos uma segunda camada, que vai impedir que a primeira falhou, mas a segunda vai impedir. E como é difícil ele passar pela segunda camada de geomembrana, ele vai acabar indo por onde é mais fácil. A característica do fluido, ele vai por onde é mais fácil. Então, ele vai passar pela camada de georrede e vai ser conduzida para o local do nosso interesse, que no caso vai ser conduzida para um posto de inspeção, onde a gente vai poder fazer essa verificação. Então, de forma lógica, é basicamente esse o funcionamento desses geossintéticos, que são materiais que foram criados, já tem aí seus 40 anos, 50 anos, da época que eles foram uma inovação para aplicação em aterros sanitários. Então, por exemplo, uma seção típica de um aterro sanitário, sem aplicação de geotextil, só de geossintético, só com o solo, nós podemos ter a escavação, a abertura de escavação para receber os resíduos, que estão representados aqui. Então, a gente vai ter a geração de chorume. Esse chorume vai ser coletado aqui por essa tubulação, vai ser conduzido aqui por essa tubulação. Então, o resíduo vai ser depositado, ele não vai ficar em contato direto com a tubulação, a gente vai ter uma camada filtrante, camada de areia, uma camada de pedregulho, brita ou seixo, para fazer essa filtragem. E para impedir que esse chorume atinja o terreno natural, nesse caso aqui, é um caso simples, um sistema de revestimento simples, a gente tem um solo argiloso, que é um solo que ele tem como característica a baixa permeabilidade. Então, ele vai impedir que algum líquido ele acabe chegando ao terreno natural. Então, essas propriedades dessa argila, elas são estudadas a partir do que a gente vê na geotecnia,
tanto as propriedades dela como a sua aplicação, a maneira como ela vai ser aplicada. O aterro sanitário ele também pode ser feito com um sistema de revestimento simples, utilizando geomembrana. A geomembrana é aquela que vai impedir a percolação de fluidos. Então, em vez da utilização da argila aqui no contato com o terreno natural, nós vamos ter a aplicação dessa geomembrana que vai impedir que o líquido ele chegue ao terreno natural. Então, aqui um geossintético aplicado para impedir essa percolação. Uma camada simples. A gente pode ter também um sistema de revestimento duplo. Então, agora, uma geomembrana, a camada primária de geomembrana, e aqui embaixo nós temos uma camada secundária de geomembranas, e mais escuro. Entre elas, nós temos aqui uma georrede. É aquilo que eu tinha falado, né? Se passar pela primeira camada, mas não vai passar pela segunda, e ainda vai ser conduzido aqui pela georrede. E aí ainda temos mais uma camada de argila, no caso, em contato com o solo natural. É um reforço para impedir essa percolação dos fluidos. E aí um outro sistema mais composto, né? Claro, isso aqui é um esquema bem simplificado para a gente ter uma noção de como funcionaria o aterro sanitário. Existem outros componentes, obviamente, mas de maneira bem simplificada a gente poderia classificar dessa forma. Então, todas essas propriedades, elas partem da aplicação do estudo da geotecnia. E nesse caso aqui, a geotecnia dependendo também de conhecimento de engenharia de materiais, para a produção desses geossintéticos. Então, se a gente quisesse produzir um geossintético mais barato, ou utilizar um outro material alternativo para a produção do geossintético. Então, seria uma contribuição para essa área da geotecnia, que vai ter essa aplicação ambiental, do ponto de vista ambiental. Bom, para que essas aplicações sejam possíveis, a gente tem alguns tópicos que necessitam ser estudados dentro da geotecnia. Então, passando rapidamente por esses tópicos, fazendo apenas um comentário, nós temos os índices físicos do solo. Então, o conhecimento como é que o solo é composto. Uma amostra de solo ela pode ser composta, se a gente fracionar essas partes que compõem o solo, nós observaremos partículas sólidas, os grãos do solo, né? Observaremos água presente no solo e observaremos o ar presente nesse solo. Então, essas frações em quantidades diferentes vão trazer para a gente, o estudo dessas frações vai trazer para a gente as propriedades do solo, que a gente chama os índices físicos. Então, o comportamento do solo está relacionado com essas quantidades de cada um desses materiais, de cada uma dessas fases que compõem o solo. Um outro ponto que é importante no estudo dos solos, para a caracterização dos solos, nós temos a sua classificação, que é feita com base em alguns índices físicos e também com base no diâmetro das partículas que compõem o solo. Então, aqui um exemplo de uma análise granulométrica, onde nós temos o diâmetro dos grãos e o percentual que compõe esses grãos. Então, o percentual de cada uma dessas partículas que compõem o solo. Então, a partir dessa curva granulométrica, nós vamos saber se esse solo é um solo arenoso, é um solo argiloso, qual é a característica desse solo. Então, outro ponto que é importante no nosso estudo. As tensões que estão atuando no solo devido ao peso próprio. Então, a partir do índice físico, no caso, que é o peso específico, e a partir da prospecção do subsolo que a gente faz, a gente consegue obter essas propriedades, esses parâmetros que vão servir para a gente orientar os nossos estudos também nessa área, né, que seria o estudo das tensões que o próprio peso do solo vai causar. As tensões também devidas a carregamentos aplicados. Se você aplica um carregamento na superfície, como é que o solo vai se comportar a esse carregamento que foi aplicado? Então, a gente vai ter maiores valores de tensão
mais próximo da superfície, mas conforme a gente vai pegando pontos mais abaixo, a gente vai tendo diminuição desses valores. Estudos de percolação, você precisa fazer um tanque, ou fazer uma pequena fazer uma barragem, então você precisa fazer um estudo de percolação, estudar a permeabilidade desse solo. Se você fizer um barramento, como é que a água vai passar pelo interior do barramento ou por baixo do barramento? E qual vai ser o efeito que essa água que está passando aqui embaixo vai causar aqui na barragem que foi construída, na barragem ou reservatório que foi construído? Ou se você tem um tanque, escavou um tanque, como é que essa água vai ficar retida naquele tanque, ou como é que ela vai percolar para o solo? Então nós temos os tópicos aí na mecânica dos solos, que vai estudar, onde a gente vai ter esse estudo da permeabilidade, né, da água nos solos. Um outro tópico que é importante para a gente na geotecnia é o estudo das deformações, né? Então, assim como o nosso corpo, quando a gente adoece, o nosso corpo apresenta os sintomas, e a partir dos sintomas a gente chega à conclusão qual é o nosso problema, as estruturas também vão apresentar problemas, né, manifestações patológicas que a gente chama, e a partir desse padrão de problemas a gente vai ter uma determinada origem, o estudo da patologia das estruturas, que parte dessas patologias está relacionado com o comportamento dos solos, da deformabilidade dos solos. Então a gente vai ter padrões de fissuração quando a gente tem uma consolidação distinta, que a gente chama do adensamento, né? O adensamento ocorreu de forma diferente no aterro, ou quando a gente tem construções vizinhas, as tensões que uma aplicou vão interferir nas tensões que a outra aplicou, e aí a gente vai ter um comportamento da estrutura. Ou a gente pode ter padrões de fissuração devido às características aqui do solo abaixo da estrutura. Então, o comportamento do solo vai acabar tendo uma influência nesse comportamento das estruturas. Então, é um outro tópico que a gente estuda na geotecnia para a segurança das edificações, né, para o comportamento desejado das edificações. Mais um tópico é a resistência dos solos. No caso, aqui é um esquema de ensaio que a gente faz para avaliar a resistência ao cisalhamento dos solos, aplicação de uma força vertical e aplicação de uma força tangencial para determinar o que a gente chama de resistência ao cisalhamento dos solos. Então a gente precisa ter um equipamento próprio para fazer esse estudo do comportamento. Bom, com tudo isso, a gente pode fazer alguma reflexão sobre a inovação, propriamente dita. Então, daquilo que eu tinha falado no início, a geotecnia é uma disciplina, uma área de atuação isolada, mas os conhecimentos dela, eles vão se relacionar com outras áreas de atuação. Não tinha comentado lá, no caso de transporte, ou para o caso de contenções, né? Ou mesmo para a questão de aterros sanitários, a gente vai ter uma série de aplicações que são possíveis, que vão estar relacionadas com a partir dos estudos dessa área da geotecnia. Assim como a gente vai ter outras áreas, no caso, a gente trabalha com alguns equipamentos que tem controle, passam no sistema de controle eletrônico, ou equipamentos que tenha equipamentos mecânicos também, que a gente utiliza bastante. São áreas que podem trazer a inovação para essa área da geotecnia, estudo dos materiais, é uma outra área que vai trazer. E também nós temos a aplicação da geotecnia para a solução de problemas urbanos. Então, a geotecnia, o objetivo foi mais apresentar o que é a geotecnia e quais são os pontos que
no caso, imagino que vocês podem ter identificado a área de vocês em alguma dessas aplicações, né? De alguma forma, a área que vocês atuam, mesmo que não seja engenharia civil, mas ela pode trazer contribuições para essa área da geotecnia. É uma questão da gente observar, e às vezes para quem é de uma área de fora, pode identificar uma solução que quem está na área não viu ainda, assim como a gente da geotecnia pode propor uma solução para determinados problemas que, utilizando esses conhecimentos técnicos que a gente tem. Então, a gente pode fazer duas perguntas, né? Como é que a área de atuação, no caso de vocês, está vinculada com a geotecnia? Vocês conseguiram identificar a área de atuação de vocês em algumas aplicações? E nem que seja para outras áreas, como é que a área de atuação de vocês está relacionada com outras áreas do conhecimento para a inovação? Vocês conseguem identificar também aplicações similares? A área de vocês como parte, como fazendo uma composição para uma outra área. No caso da engenharia elétrica, é bem comum isso daí, né? Engenharia elétrica, a própria engenharia da computação. Então, essa questão da inovação, ela pode passar tanto pelo desenvolvimento dessa área que vocês, na área de atuação de vocês mesmos, como uma forma de contribuição para áreas alternativas, né? Então, assim, espero que tenha ficado claro essas questões das aplicações e contribuições que vocês possam trazer para a gente, ou que a gente possa apresentar também para essas áreas que vocês trabalham. Então, muito obrigado. Contato para... Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Obrigado, Gisele, pela oportunidade. Aqui agradecemos bastante ao professor Davi, que hoje tivemos a honra de assistir aqui. Muito obrigada. E com essa palestra do professor Davi, nós terminamos o segundo ciclo, né, de palestras do Projeto Empreendedorismo na Engenharia, e esse primeiro momento, né, do projeto. O segundo momento seria o quê? É a parte prática. Nós vamos pegar as frequências que vocês ensinaram durante essa semana, e quem identificou ao lado com ok ou aceito, querendo ser um voluntário, né, vai trabalhar junto com a coordenação do projeto, para a gente trabalhar na parte do empreendedorismo real, né? A parte de planejamento do negócio, a viabilidade de alguma ideia que vocês vão trazer para a gente vai trabalhar junto, né? Verificando se vai ter uma viabilidade, como aplicar isso e montar um negócio, né? Então, isso que o Davi comentou agora com a apresentação dele foi bem interessante, assim, de vocês se verem no processo junto a outras áreas. Como o Hudson comentou durante essa semana, uma empresa é difícil, pode existir, mas é difícil ter uma empresa só de engenheiros civis. Você vai precisar de engenheiro civil, de engenheiro eletricista, de engenheiro da computação, enfim, para poder ofertar um serviço de melhor qualidade, né, que abranja mais áreas para o seu cliente. Então vamos pensar nisso, né, nessa finalização do professor Davi, foi bem interessante essa ideia que ele colocou para a gente. E no segundo momento do projeto, que a gente vai informar através dos e-mails, quando será que a gente vai colocar em prática. Então, muito obrigada a todos, aos professores que contribuíram hoje e vocês que participaram. Muito obrigada.